no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os professores da maioria dos municípios do Ceará continuam mobilizados para tentar garantir, junto às prefeituras, o reajuste do piso salarial do magistério em 33,24%. Entre as 184 cidades do Ceará, pouco mais de 40 concederam esse reajuste nas condições da lei assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Entre esses municípios estão Itatira e Caridade, como conta agora o repórter Wellington Lima. Uma boa notícia para os professores do município de Caridade, localizado na região do Sertão de Canindé, a 97 quilômetros de Fortaleza. A prefeita Simone Tavares informou que vai conceder o reajuste aos professores do piso nacional, ou seja, 33,24%, determinado em decreto do presidente da República, Jair Bolsonaro. O projeto que garante o reajuste foi enviado para a Câmara Municipal de Vereadores, como destaca a prefeita Simone Tavares. Estou aqui ao lado do secretário de Educação, Marcos Filho, para comunicar a todos os professores que fazem a educação do município de Caridade que a gestão municipal irá sim cumprir com o piso nacional. Será protocolado na Câmara Municipal para aprovação dos vereadores. E tenho certeza que os senhores vereadores irão aprovar este documento. A educação de Caridade está de parabéns e abençoada por Deus. Um abraço a todos. Outro município da região do Sertão de Canindé que também já concedeu reajuste foi o município de Itatira. O prefeito Zé Dival destacou a importância desse reajuste para os profissionais da educação. A prefeitura do município de Itatira vai pagar aos professores 33,24%. Né? Já autoriza a secretária para que ela possa, junto com a contabilidade, providenciar o pagamento com o aumento e também com o retroativo do mês de janeiro, que o professor não recebeu com aumento. E o mês de janeiro também vai ser incluído o aumento. Com informações da FM Agora 89,5, Sertão de Canindé e Maciço de Baturité, Wellington Lima para o Alerta Geral. Boas notícias, jornalista Beto Almeida, para os professores dessas duas cidades. Caridade, com essas declarações da prefeita Simone Tavares, dizendo que espera agora que os vereadores não criem dificuldades ou aprovem o reajuste salarial. Claro que os vereadores estarão também sensíveis a essa causa dos professores e não irão criar embaraços para a administração do município de Caridade, que em boa hora, nesse gesto da prefeita Simone Tavares, já se antecipou para dizer: os professores de Caridade terão sim o reajuste salarial de 33,24%. Também, mesma medida adotada no município de Itatira. E outras 40 cidades, pelo menos, jornalista Beto Almeida, estão aí com os projetos de lei já encaminhados às câmaras de vereadores para aprovação desse novo piso do magistério. Beto Almeida, enquanto isso, alguns municípios, alguns gestores ainda resistem a reconhecer o reajuste salarial com base na decisão do governo federal que aumentou, que instituiu a partir do dia 1º de janeiro de 2022 o novo piso salarial do magistério. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes novamente. Olha, Luzenor, eu comparo essa luta dos professores, dos profissionais do magistério para o cumprimento do que foi aprovado do reajuste de 34,23% como uma corrida, 33,24%, exatamente, como uma corrida, Luzenor, de resistência, de longa distância. Não é uma corrida de 100 metros, dos 100 metros rasos da Olimpíada, que você dá uma arrancada e tem que colocar toda a sua força ali e chegar logo nos 100 metros seguintes. É de resistência, de resiliência. Por que isso? Porque apesar dos avanços, são 43 cidades oficialmente que até agora, segundo a FETANS, que é a Federação dos Trabalhadores em Municípios no estado do Ceará, que já deram integralmente todo esse reajuste acertado, mas ainda assim, isso não representa ainda, Luzenor, um terço
do total das 184 prefeituras do Ceará. Significa dizer o quê? Que ainda tem muita luta, que ainda tem muito embate, e aí vamos para quem ainda não está nem aí, ou não está cumprindo. Por exemplo, no caso de 3 municípios, 3 grandes municípios na realidade, 2 daqui da região metropolitana de Fortaleza, que deram os reajustes, abaixo dos índices acertados do reajuste do magistério. Estou falando de Maracanaú, estou falando de Maranguape e também de Itapipoca aqui no litoral oeste, Luciano. 3 municípios que aplicaram não o reajuste de 33,24%, mas bem abaixo mesmo do que foi estabelecido e alegando, inclusive, que não há condições para a prefeitura dar esse percentual a mais. Além disso, permita-me fazer uma pergunta, um questionamento. Nesse caso, dos 3 municípios que você acaba de citar, Maranguape, Maracanaú e Itapipoca, os gestores alegam, nesses 3 casos, que já tinha sido antecipado algum percentual de correção dos salários e, nesse momento, eles tentam fazer um encontro de contas para chegar a esses 33,24%? Pelo contrário, muito pelo contrário, Luciano. No caso de Maracanaú, o argumento lá da prefeitura é o seguinte: é o que é possível dar no reajuste, mas basicamente é com um pouco além da inflação que ocorreu na medida pelo INPC. Pra você ter ideia, Maracanaú está dando pouco mais de 14% de reajuste para os professores. Os professores, inclusive, lá da cidade de Maracanaú, estão dizendo que vão entrar em greve a partir de amanhã no município, como pressão para que o prefeito Roberto Pessoa reavalie melhor essa situação. Em Maranguape, o prefeito também não aplicou, aliás, foi o que andou mais próximo, senhor, de dar um reajuste, mas ainda assim um pouco abaixo. No caso lá de Itapipoca, também, situação inclusive um pouco complicada lá, porque o prefeito Felipe Pinheiro, que é do PT, aplicou índices de reajustes diferenciados para quem é contratado, para quem é concursado, para quem estava com salários muito defasados, ou seja, fez um verdadeiro salseiro, mas não conseguiu aplicar os reajustes estabelecidos pela legislação que dá o piso nacional do magistério. Esse é o ponto em que os professores dizem o seguinte, que tem que ser, de fato, uma luta de resiliência, de resistência, indo, inclusive, em alguns casos, com questionamentos na justiça. É bom que se diga o seguinte, que isso daí, Luciano, vai depender muito da capacidade de cada prefeito avaliar como que ele pode chegar a um ponto que consiga negociar com os professores. Porque no caso dessas 3 prefeituras aqui, segundo a própria FETANSE, há uma dificuldade de negociação. Os prefeitos, inclusive, se recusam até a negociar com os sindicatos que representam a categoria dos profissionais do magistério e dos profissionais do município, né, de trabalhadores dos municípios. Então, fica realmente algo difícil. No entanto, apesar de que nós já temos, como eu falei, essas 43 cidades que aplicaram, as mais recentes a gente acabou de ouvir aí, Itatira, né, e também Caridade, mas ainda assim é pouco. Se você observar que nós temos 184 municípios, hoje, na pior das hipóteses, era para a gente estar aqui anunciando que 1/3, pelo menos, das prefeituras cearenses estariam aplicando, ou já deveriam ter aplicado esse reajuste, mas até agora não. E para os ouvintes internautas que fazem a seguinte pergunta, por quais razões as demais prefeituras ainda não concederam esse reajuste salarial? Eu respondo o seguinte, jornalista Beto Almeida, e você também pode acrescentar e fazer uma avaliação. A Confederação Nacional dos Municípios, CNN, assim como a Frente Nacional dos Prefeitos, alegam que essa portaria assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que reajustou o piso salarial em 33,24%, elevando esse salário para R$ 3.845, é inconstitucional, é questionável na justiça. Daí, as entidades municipalistas levantarem essa bandeira para tentar contestar o que na prática já está sendo desmontado, porque entre os 5.568 municípios brasileiros, algumas centenas, como acontece aqui no Ceará, embora, como disse o jornalista Beto Almeida, apenas 43 das 184 prefeituras anteciparam ou já decidiram cumprir essa legislação, essa portaria assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro. Os demais municípios ainda não assinaram essa decisão e esperando algum desdobramento na área jurídica. Exatamente. Mas certamente, Beto Almeida, é uma conta que as prefeituras terão que pagar
de forma retroativa, porque se hoje, entre as 184 cidades do Ceará, 43 já decidiram aumentar o piso do magistério, por quais razões ou quais motivos os demais municípios irão ficar para trás? E cidades menores, com orçamentos bem mais modestos do que essas que eu acabei de citar, que, por exemplo, estão aplicando um índice de reajuste bem abaixo do estabelecido. Olha, cidades, como é que justifica, por exemplo, Maracanaú, Maranguape, Itapipoca, que são cidades com orçamentos bons em relação a várias outras prefeituras que já aplicaram esse reajuste completo, integral. Então qual é a justificativa? É exatamente isso que você disse. Estão empurrando com a barriga as outras prefeituras que ainda nem sequer se pronunciaram, aguardando que saia alguma decisão judicial, como tem recomendado a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional de Prefeitos. Dá tempo eu citar aqui? Eu acho que a gente poderia ir atualizando sempre. Eu queria citar rapidinho. Você essas tem um prefeituras. minuto. Deixa eu citar aqui, Zeno. Vamos lá. Quem já concedeu o reajuste dentro do estabelecido para a legislação nacional do piso dos professores? Acarape, Acaraú, Apuiarés, Aracati, Assaré, Barbalha, Brejo Santos, Campos Sales, Capistrano, Catunda, Calcaia, Cedro, Choró, Crato, Cruz, Fortaleza, Fortim, General Sampaio, Hidrolândia, Jardim, Jijoca de Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Madalena, Mauriti, Marco, Milagre, Milhã, Missão Velha, Nova Olinda, Nova Russas, Pacujá, Paraipaba, Porteiras, Potengi, Salitre, Santa Quitéria, Santana do Cariri, Senador Sá, Tauá, Uruburetama, Vajota e Vaze Alegre. Parabéns para os professores desses municípios.